Nós estamos entrando com o Dr. Oscar Nchapan, justamente com o Gnome Live. O Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news o COAF, né, o órgão que investigou ele aí, que vazou as informações. E também a gente está trazendo o Dr. Oscar Nchapan com as últimas informações da política. Eu espero que vocês gostem, vamos entrar aí a partir de agora. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. O senhor Oscar Nchapan, árbitro, arbitragem internacional, no cargo juiz corregedor, arbitral internacional, interventor pelo Tribunal Penal Internacional. Há vários países que são signatários, 123 países, que estão à defesa da maior artimanha, da maior golpe estabelecido na América do Sul, na Europa, na África, no planeta. Vamos ao relatório. Xi Jinping, por estar sendo perseguido pela Assembleia do Povo, onde estão todos os seus conterrâneos, já em revolução interna, onde ele faliu a China, onde ele estabeleceu toda a Bolsa de Valores da China, todo o capital da China confiscado na ilha particular do Xi Jinping, na China, que ele tem uma ilha particular, ele confiscou todo o dinheiro, os dólares, os euros, o yuan, e estabeleceu todas as riquezas, ouro, diamantes, tudo acautelado com ele, e ele submeteu a população chinesa, que se encontra neste momento em revolução, e todo mundo lá quebrou, o país está em ruínas. Ele transferiu, desde o dia 11 de novembro de 2025, a capital da China, a administração da China, a Brasília. E Brasília estabeleceu o Distrito Federal de Brasília para o Pará, para 9 estados do Brasil, no Nordeste do continente brasileiro. E lá ele se estabeleceu. Então, este indivíduo, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e se foragiu, se evadiu, conjuntamente com vários outros do primeiro escalão, que é o ministro da Fazenda, o Saad, foram para a África do Sul. E lá eles permaneceram, e nós demos voz de prisão e captura pelo Tribunal Penal Internacional, e ele se evadiu. Eles que ocupam a membresia, o primeiro, segundo e terceiro escalão do Brasil. Como é o modus operandi deste golpe de estabelecer o software e o hardware administrativo operacionalizado pela ditadura do Supremo Tribunal Federal? Eles estabeleceram um representante dentro do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe o cargo de superministro, a ele responder à administração deste golpe, chamado Alexandre de Moraes. Desde 2021, o Banco Master foi denunciado para as autoridades da Polícia Federal, foi denunciado para a advocacia, a AGU, Advocacia Geral da União, foi denunciado
para as autoridades do Senado e da Câmara dos Deputados que este Banco Master era um banco fraudulento. Como foi operacionalizado? Eles estabeleceram que todos os bancos operacionais domésticos do Brasil transferissem através do sistema de moedas podres, ou seja, CDBs, títulos derivativos, a maior renda a ser otorgada em benefício de lucro. Então, o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todos os bancos domésticos fizeram das suas fundações, dos seus institutos de representantes de fundos de trabalhadores a serem aplicados no Banco Master. Então, o Banco Master recebeu uma fortuna de bilhões, trilhões de reais. Tal é assim que este banco, ele é um banco pequeno, um banco antigo, que foi elaborado por este jovem, porque o dono, o CEO do banco, é muito jovem, mas é o estelionatário espião do maior golpe contra a soberania da República Federativa do Brasil. Então, ele arrecadou todo o dinheiro aprovado por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mandou, através do Ministério da Fazenda, da Tabet, dos senadores e da Câmara de Deputados, estabelecer todo o aporte financeiro para ser aplicado de fundações e institutos no Banco Master. Saíram da folha do Bradesco, de todos os bancos domésticos, para serem aplicados no Banco Master. E também de conglomerados financeiros da Europa, de bancos do narcotráfico europeu. Todos eles colocaram trilhões de dólares no Banco Master. O que fez este indivíduo? Ele comprou 2 atos que, somas astronômicas, cada jatinho comprou propriedade para eles e para o Luiz Inácio Lula da Silva e a membresia dos senadores, donos de partidos políticos de esquerda, a receber propina mensal paga pelo Banco Master. Quem esteve na administração empoderado? O Alexandre de Moraes, através do Instituto, que ele é proprietário conjuntamente com a mulher dele e os filhos dele. Então, eles operacionalizaram e alavancaram centenas de trilhões de reais para fazer o pagamento a toda a membresia do Senado e da Câmara de Deputados, pagar mensalmente propina para estes traidores à pátria. Então, conjunto agências de inteligência do planeta vem investigando o Banco Master. Quem está operacionalizando com este banco? Quem recebeu propina e pagamento? Simplesmente alguns diretores do Banco Central do Brasil, onde eles receberam propinas mensais, pagamentos mensais pagos para estes traidores à pátria. Então,
eles foram os encarregados de elaborar toda a parafernália dos pagamentos da TV Globo, dos pagamentos da CNN para a posse da falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele ou foi morto ou ele teve um derrame na Bahia. Primeiro tinha sido dito que ele foi assassinado, que jogaram ele dentro, deram um porre nele, ele caiu em cima de uma mesinha de vidro, a mesma coisa que o Toffoli. Então ele bateu com a cabeça e teve a morte cerebral, ou seja, ele foi morto, mas ele foi a óbito. Então, imediatamente foi colocado num helicóptero já morto para o aeroporto localizado mais cercano. Foi colocado dentro de um avião e trasladado para São Paulo, onde um hospital que também está comprometido e que hoje este proprietário deste hospital, ele tem programas de televisão, ele tem toda uma membresia estabelecido em todo o planeta. Lá, chegando em São Paulo, já óbito, com o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi levado a um andar inteiro, onde ele foi congelado e colocado numa cápsula termobárica de congelamento a ser guardado. E lá ele permaneceu o tempo suficiente para depois ser trasladado de São Paulo para a China. O cadáver de Luiz Inácio Lula da Silva está exposto na Praça do Povo, na China, no Museu Imperial da China. A visitação, qualquer cidadão pode ir lá observar este defunto Luiz Inácio Lula da Silva. Certamente que os serviços secretos de inteligência, 60 agências de inteligência, ficou impedido, ou tem todas as provas averbadas, estabelecido o sósia a ser levado a ser empossado como presidente da República, não puderam esperar, por medo de vazamento, que ele fosse descoberto. Então anteciparam a posse desta organização criminosa, Orcrim, Foro de São Paulo, e que a TV Globo, em pleno final de semana, mandou o serralheiro abrir o Planalto, porque estava tudo fechado, porque não tinha ninguém da administração que iria tomar posse na gestão desta nova administração, deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles anteciparam a posse. E quem deu a posse? Pacheco, presidente da Câmara do Senado. Então, presidente da Câmara do Senado ou da Câmara de Deputados. E o outro que foi também
contemporâneo com Pacheco, o Lira, Arthur Lira. Então, estes dois indivíduos levaram ao Pleno do Senado ou da Câmara de Deputados para que ele, este impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, a assinar papéis em branco. Ou seja, o Arthur Lira chegou e falou: por favor, assine aqui, tudo com áudio e vídeo a ser transmitido para todo o planeta. Este documento em que ele fazia assinaturas, e este descarado impostor falou: olha, o que eu tenho que fazer por ser empossado presidente da República, como dizendo, eu estou assinando documentos em branco e que esta assinatura não tem valor. Todo o serviço de inteligência de 60 agências focou na mão dele e viu que ele usava dedeira, ou seja, dedos de silicone, para que não fosse identificada as digitais. E assinatura totalmente falsa. Então, todos esses documentos que foram assinados no livro tombo do Senado da República, da Câmara de Deputados, são falsos, que foram depois substituídos por um novo livro tombo, por assinatura eletrônica de caneta, robótica de assinatura artificial. Este golpe está documentado por 60 agências de inteligência pelas unidades internacionais. Ele foi levado para uma coreografia de fardados do Exército, fardados do Regimento dos Dragões da Independência, todos eles com trajes da Independência, todos fardados com cabelo comprido, com barba, com os trajes totalmente amarrotados, totalmente mal vestidos, a fazer uma coreografia conjuntamente com o Raoni, conjuntamente com os representantes do LGBT, com pessoas totalmente desclassificadas a subir a rampa do Planalto, que foi aberto por um serralheiro. E lá ele tomou posse no Planalto para ir encenar um pedido de socorro. Por favor, me ajudem, porque ele viu este falso espia e sabotador que está hoje sendo procurado mundialmente, a encenar que ele sabe o desfecho que ele vai ter que afrontar o pelotão de fuzilamento por falsa identidade. E também todos que estiveram na posse deste plágio. De lá para cá, foi um crime atrás do outro. Quem fez os pagamentos do prédio em que ele foi guardado, ou seja, o Lula falou, o suposto que empossado Luiz Inácio Lula da Silva falou: eu não vou ficar no Planalto por medo de escutas, que certamente as 60 agências de inteligência gravaram tudo no Planalto.
botaram escutas, e ele falou, olha, tem que fazer uma varredura porque aqui tem escuta. Então ele ficou albergado num hotel. E nesse hotel tinha festas de suruba, tinha festas de champanhe, de cocaína, onde os membros do Tribunal Superior Eleitoral, que estão todos já identificados, e que estava à liderança do banco aonde albergou as contas nos Estados Unidos da América, que é o Banco Master. Então, o Banco Master procedeu a pagar a TV Globo, procedeu a pagar a CNN, procedeu a pagar a todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal a outorga de talões de cheque, cartões de crédito e contas nestes bancos em paraísos fiscais na Suíça, que entregaram o Brasil, até então não sabíamos para quem, que hoje se confirma que é a China e a Rússia, o Irã, a Turquia e países europeus, que todos eles tomaram posse do território da República Federativa do Brasil e também 10 países fronteiras secas com o Brasil e 7 do Caribe, onde eles estabeleceram o narcotráfico. Eles disseram para as 88 facções que se multiplicaram, porque até então eram só distribuidores de, vamos dizer assim, distribuidores de cocaína baleada, onde eles não tinham, vamos dizer assim, a rota estabelecida pela China, porque a China estabeleceu o transporte de todas as cargas de cocaína, fentanil, ópio, êxtase, para ser distribuído por todos os portos que ele tem assentamento na Europa, na África, na Oceania, na Austrália, onde a Rota da Seda Chinesa transporta estas substâncias de tóxico mundial. Então, eles se estabeleceram, e ao se estabelecer, nós ficamos ainda na investigação de querer saber, porque o novelo, quanto mais você puxa o novelo, mais pessoas aparecem, mais pessoas sem escrúpulos, traidores dos seus próprios países, a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal, todos os países europeus, e estabelecidos por quem? Pela USAID, pelo sistema de pagamento através do Biden, através do Bush, através do Obama, através do Clinton, que eles delipendiaram o tesouro dos Estados Unidos da América no maior roubo feito pelo Partido Democrata e também alguns do Partido Republicano, todos já identificados, e que todos eles se venderam e traíram e estabeleceram esta organização mundial num crime, querendo matar o presidente Trump, querendo matar o presidente Bolsonaro, querendo matar todos os partidos que não estipularam, não se estabeleceram a esta organização criminosa. Mas todos receberam pagamento de propina do Banco Master, administrados por Alexandre de Moraes,
administrados por Gilmar Mendes, administrados pelo. Ele tentou fugir para a ilha de Malta e de lá prosseguir para um país neutro, procurar albergue, neste caso Dubai. Por que Dubai? Porque lá não existe tratado de extradição com o Brasil. Então ele se estabeleceria em Dubai, ficaria lá guardado, ou em Doha, em qualquer país que permitisse que ele sobrevivesse com o espólio que ele já confiscou. Então, quando ele ia embarcar, ele foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. E lá ele ficou detido. Então, veio uma grande operação em vários estados a pegar todos os diretores desta organização financeira, que todos eles foram presos. E hoje todos eles estão soltos. Foram soltos, porque eles alegaram que não sabiam desta orientação dada pelo CEO, presidente do Banco Master. Porque eles não foram inteirados. Eles sempre trabalharam nesta organização criminosa, mas por via das dúvidas, eles todos foram guardados, detidos pela Polícia Federal. Então, Lewandowski, André da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal de Brasília, também 9 superintendentes dos 9 estados do Nordeste, onde eles se estabeleceram para esta organização criminosa, todos já identificados, que serão também levados ao pelotão de fuzilamento por crime lesa pátria, foram já identificados, com provas irrefutáveis. Então, estes indivíduos estabeleceram com Alexandre de Moraes merda no ventilador. E aí começou a uma publicidade que eles não quiseram que fosse transmitida pelas emissoras de televisão,